Gabi, se apresenta aqui para minha turma. Eu comentei na abertura que nós estamos bem focadas em fazer uma revolução nessa questão de lidar, de tratar, de acompanhar, de acolher mulheres maduras. Estejam elas em que idade estejam, porque você não amadurece de um dia para o outro. A maturidade vai acontecendo todo dia, conforme nós vamos ganhando experiência, ganhando idade, ganhando cronologia. Então, nós estamos focadas nisso, até um evento que nós vamos realizar no próximo fim de semana, sem ser esse da Semana Santa. O próximo, dia 6 e 7 de abril, nós vamos estar em Porto Alegre, num evento híbrido, ou seja, online e presencial, para falar exatamente desse assunto, várias abordagens, várias facetas da mulher madura, com receitas, com vivências e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar do quanto essas alterações hormonais que vão acontecendo ao longo da vida da mulher, desde que ela nasce, aí depois vem, né, a primeira menstruação, depois vai avançando, aí ela começa a engravidar, ter filhos, depois chega uma hora que aos 30, 35, vai havendo um declínio e depois, em algum momento, entra na menopausa. E tudo está certo, porque é assim que funciona a vida, é uma lei biológica. Mas nós vamos falar como essas alterações na nossa sociedade moderna, que tem aí dificuldade para se alimentar bacana, ou para conseguir alimentos bacana, ou para, né, viver dentro dessa cultura maluquinha, respeitando os seus momentos, os seus tempos, os seus ciclos. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Gabi, você quer se apresentar? Vamos lá. Pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos. Estou feliz porque eu e a Conceição, a gente quer muito fazer esse curso. A gente gostaria muito que vocês pudessem participar, porque é um curso que não é só para o pessoal da área de saúde, para aprender, é para você como mulher. Você precisa saber do seu ciclo hormonal. Quem é, como é que faz, aonde que faz, o que que acontece. Essa coisa de pós-menopausa me incomoda profundamente, porque uma vez na menopausa, para sempre na menopausa, esse negócio de pré-menopausa, pós-menopausa, é importante a gente entender. Os homens também, porque os homens vão lidar conosco numa fase natural que todas vamos passar, que podemos passar bem ou mal. Meu nome é Gabriela Chaves, eu sou nutricionista e, como a Conceição sabe, eu me dedico às doenças crônicas degenerativas. Eu gosto da nutrição voltada para as patologias, para a nutrição na prevenção, na nutrição que previne, que ensina, que não permite que a gente entre, né, nessas patologias que são totalmente preveníveis, que são totalmente fáceis de serem ajustadas e fáceis da gente trabalhar. Então, eu hoje, com a Conceição, vou estar aqui falando um pouco, né, da síndrome metabólica, desse ganho de peso, desse não dormir, por que que todos nós, todos, tá? Principalmente quando estamos chegando na menopausa, porque há muita alteração. Então, é isso. Então, eu diria que eu digo assim, que é natural nós termos esse declínio de vários hormônios e entrar na menopausa, parar de menstruar e parar de ovular e etc, etc. Isso é natural. Estranho seria se isso não acontecesse. O mais importante, que é difícil, mas é possível, é encarar tudo isso de uma forma tranquila, serena, sabendo que você vai gestar projetos, livros, cursos, amigos, danças, relacionamentos, viagens e tudo mais. A vida segue em frente com muita vontade de viver, com muita vontade de criar e de prosperar na vida de várias formas, não só economicamente. Então, é difícil, mas é possível. E o mais importante, existe toda uma cultura atual de que você pode fazer tudo errado e depois vem uma varinha de condão, vem uma pílula, vem alguma coisa que você vai fazer e que vai consertar. E isso é um raciocínio muito bizarro, porque todos nós sabemos que isso não é real,
que isso não funciona, mas nós seguimos nessa trajetória de estar fingindo que não vai acontecer conosco. Então, existe um discurso de que você pode fazer reposição hormonal com A, com B, com C, porque você pode, né, ir no seu profissional da saúde e resolver tudo isso como se fosse uma varinha de condão, muitas vezes gastando muito dinheiro. E a Gabi vai explicar hoje que isso tudo não é real, tem sim um efeito rebote, muitas vezes você ficando com mais dificuldades do que tinha antes. Isso é que é duro, às vezes até com dificuldades pouco reversíveis. Então, Gabi, eu gostaria que você começasse a falar sobre isso, porque você andou estudando bastante sobre essa questão do que está acontecendo hoje e vem acontecendo com as mulheres que entram em processos mais traumáticos, mais sofridos, nesse momento aí de transição. E você tem estudado bastante. Você, por um acaso, está atendendo muitas mulheres nesse movimento. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, desse um pouco dos seus depoimentos e já adentrando em acalmar as mulheres com essa revolução que nós estamos buscando realizar para com as nossas irmãs, né? Perfeito. Vamos lá. Turma, o que está acontecendo? A gente está em busca de uma fórmula, de uma pílula mágica, de uma fórmula mágica para tudo aquilo que a gente não viu por anos e anos. A pré-menopausa, o climatério, né? Ele é construído dia a dia. Nós somos um conjunto de causa e efeito. Então, se eu fui uma jovem que bebeu muito, se eu fui uma jovem que sempre estive acima do peso, que sempre dormi mal, isso tem uma complicação muito grande para o meu climatério, não tem como. Isso é um conjunto. Quando, obviamente, que nós temos que ficar bem, e a gente no curso vai explicar sobre todos os itens que hoje oferecem, né? Todos esses manejos para que a gente possa sair melhor dessa. Mas hoje o que mais se fala é sobre o hormônio bioidêntico. Então, quando vocês buscam o hormônio bioidêntico, primeira coisa vocês têm que entender se aquele hormônio é melhor ser introduzido na via oral, ou na via transdérmica, ou na via vaginal. Se esse hormônio, qual o horário que ele deve ser utilizado? Qual é a quantidade que vocês precisam? Somos seres diferentes. Por que comprar um produto pronto numa farmácia quando eu tenho 44 quilos e você tem 70? E quando vocês veem, as mesmas prescrições são usadas, porque ele é bioidêntico, não sei o quê. Mentira, você está pagando na farmácia de manipulação mais caro, mas você está usando a mesma quantidade que a sua colega de 80 quilos. Então, isso tem implicância, sim. Quando você usa um hormônio bioidêntico, você tem que pensar que o receptor que ele se conecta é produzido por você. E claro que se caiu a sua produção de hormônio, a sua endógena, também caiu a sua produção de receptor. E um belo dia, você chega com doses cavalares de um hormônio sem ter o receptor. E aí todos os problemas começam, porque vocês vão desviar alguns elementos da rota para formar receptores. E vocês precisam ter matéria-prima para produzir o receptor. Então, assim, isso é muito complexo, por isso a gente vai dar toda a via bioquímica no curso. É um curso que a gente vai falar sobre oxandrolona. Sim. Ixi, travou. Travou? Travou. Travou. Peraí, que eu Voltou. Wi-Fi e vou deixar sem travando. Wi-Fi. Vê se melhorou. Melhorou. A internet está meio ruim. Melhorou? Melhorou. Então, eu fui mudar a internet para ver se eu conseguia tirar da tela preta, mas adiantou nada. Então, vamos lá. Agora tá bom para você, Conceição? Tá bom. Então, tá. Então, o que acontece? Todos os manejos que nós vamos ensinar, seja o chip da beleza,
seja oxandrolona, seja pregnenolona, tudo isso tem um contexto. E como que a gente pode usar, quando que a gente deve usar e por que que nós devemos usar ou não usar. Então, é um assunto muito complexo e a gente tem que entender toda a via de estímulo, a gente tem que entender quem é o SHBG, a gente tem que entender quais são os estimuladores dos hormônios sexuais, a gente tem que entender que existe um efeito contrarregulatório. Então, é complexo e por isso que eu ia amar se todas vocês pudessem participar, porque uma vez que você aprender isso, você vai levar esse caso para o ginecologista de vocês, ou endocrinologista, vocês vão estar sabendo. Nem sempre o profissional que nos atende sabe de tudo, gente. Quantas vezes vocês já foram em vários profissionais que vocês saíram com dúvidas, que vocês não se sentiram muito seguros? Quando você sabe sobre o seu sistema, e aquele profissional, para te atender bem, ele tem que entender do sistema. Então, se você chega sabendo, é difícil você procurar um profissional errado. E ele vai te ajudar sim, porque vocês vão pensar juntos e vão decidir qual é a melhor via, como que você vai introduzir, qual é o perigo de usar um determinado hormônio transdérmico. Não esqueça que o hormônio que você passou, que está na sua mão, que você passou na coxa ou atrás do joelho, ele está na sua mão. E se você tem criança em casa, você pode estar passando essa mão no vaso sanitário e você pode estar mexendo na parte hormonal, seja do seu filho, seja da sua filha. Então, isso é muito sério para a gente tentar entender o quanto isso pode implicar na mudança hormonal dos seus filhos que utilizam o mesmo banheiro. Então, para a gente só dar uma pincelada, porque tem muito assunto, vocês precisam entender o ciclo do colesterol, vocês precisam entender o metabolismo do álcool, porque ele tem uma implicância muito grande sobre essa via, é muito complexo. E por isso que hoje a gente não dá para dar tudo isso num curso, é um curso muito extenso, de mais ou menos 16 horas, e a gente tem parte teórica e prática, a Conceição, né, lindamente vai explicar para a gente essa parte prática. Então, hoje, a gente resolveu trazer outras, né, porque fazem parte da saúde feminina, porque a gente depois, no climatério e até na menopausa, a gente começa a engordar, começa a desencadear uma síndrome metabólica, e o que que a gente pode fazer para entender? Porque tudo no corpo é hormônio. Hormônios são mensageiros bioquímicos. E esses mensageiros bioquímicos são os primeiros a serem secretados. São os primeiros a organizar ou desorganizar a via. Então, para pensar, por que que eu estou engordando e como eu posso emagrecer? Tem 3 hormônios que são extremamente inflamatórios que ajudam a gente a engordar. Um se chama grelina, o outro se chama cortisol e o outro se chama insulina. Como é que eu faço isso? Eu vou dosar isso no sangue. Se eu estou com aquela fome desenfreada, se vocês estão fazendo jejum intermitente, eu não estou sendo contra, mas se você priva o corpo, você vai produzir cortisol. Você está estressando o corpo, você está deixando o corpo sem comer. Com tanta gente passando fome, eu sempre vou falar disso. Será que isso é a melhor escolha? Nesse momento que se você privar, eu vou produzir para você hormônios orexígenos. São hormônios que vão gerar fome. A grelina é um hormônio que gera fome. E você vai começar a produzir. Você não vai comer naquele momento do jejum intermitente, no final do dia você está comendo, sei lá, pedra, papel e tesoura. E quais são os hormônios que ajudam no emagrecimento, né? Que ajudam a gente a perder peso? Então, claro que os hormônios tiroidianos, o TSH, o T4 livre, o T3 total, o T3 livre, a gente precisa ver, todavia, o T4 total, porque eles ajudam na beta-oxidação. Leptina, a gente vai falar mais sobre isso, da leptina, né? Mas ela está nitidamente ligada ao nosso emagrecimento. E a testosterona, que é produzida no ciclo do sono. E que, na maioria das vezes, a gente não está dormindo para produzir este hormônio que aumenta a massa magra. E, claro, que eu vou queimar a massa gorda. Eu preciso de massa magra
para queimar massa gorda e vou recolher a glicose do sangue com mais facilidade. Então, a princípio, deixar a Conceição, daqui a pouco eu volto. Então, gente, nós vamos fazer aí um jogo de ping-pong muito legal, porque nesse congresso que participamos nesse fim de semana agora, 22, 23, 24, a minha palestra foi sobre hidratação e mineralização humana. E lá eu passei uma informação bombástica que o ser humano é em torno de 80, 86% água e minerais. Então, numa educação financeira, que todo mundo deveria fazer, pelo menos para cuidar da sua saúde financeira pessoal, da sua família, mas da sua empresa é super importante. Então, numa educação financeira, nós aprendemos que quando você quer dar educação financeira para um determinado propósito, não adianta, por exemplo, na sua empresa, você cortar a conta do papel higiênico, do pó de café, da energia elétrica ou do combustível dos funcionários ou do transporte dos funcionários. Você tem que, para chegar na saúde financeira, você tem que mexer no macro. O micro, você vai mexer, de repente, até mantendo o valor, mas otimizando a qualidade daquele café, daquele papel higiênico e tudo mais. Mas o que realmente vai dar saúde financeira é quando você sabe administrar bem o macro. Então, por que eu estou falando isso? Você pode fazer muita coisa com a sua vida. Muita coisa bacana. Muita coisa até que você vai ter que investir. Pegar um pouco das suas economias para investir num bom médico, numa boa nutricionista, num bom curso. Mas você vai ter que saber mexer muito bem, com eficiência, qualitativamente, assertivamente no macro. E o macro é a sua água e os seus minerais. Então, eu posso até fazer um jejum intermitente, eu posso fazer outras coisas mais. De vez em quando, tomar uma cerveja, uma taça de vinho, eu posso, desde que no meu dia a dia, no meu estilo de vida, tenha uma hidratação de elevado quilate. Uma água super estruturada, que você pode botar para dentro, preparar a sua água estruturada e botar para dentro, ou ter um estilo de vida que pega a água que está dentro do seu corpo e mantém estruturada. Porque a água estruturada, ela gera energia, ela acumula energia. É uma água eficiente, é uma água energética. Então, você pode, com um estilo de vida saudável, estruturar a água que já está dentro do seu corpo e, melhor ainda, fazer de tudo para colocar dentro do seu corpo, da sua família, dos seus pacientes, a melhor água do mundo. Então, é sobre isso que eu falo e não vou cansar de falar, gente, porque para mim foi um santo que baixou na minha vida e me fez perceber o quanto um estilo de vida, desde que nascemos, desde que concebemos os nossos filhos, faz toda a diferença. Eu vi nesse congresso pessoas falando assim, médicos, oncologistas, que lidam o dia a dia com pessoas com câncer de vários níveis de gravidade. Não pode fumar, não pode tomar cerveja, não pode tomar vinho, não pode comer processado, não pode isso. Mas sabe o que eu senti nesse congresso? Uma parte levantou e bateu palma para a minha palestra, né? Porque eu não fui lá para falar de câncer, eu fui lá para falar de estilo de vida, saúde. Então, vamos parar de brincar. Eu faço tudo errado, depois eu vou e tomo uma quimio aqui, uma rádio ali, uso um aparelhinho ali, um suplemento lá. Gente, para com isso! Eu tenho dinheiro, eu posso fazer isso? Não tem dinheiro. Dinheiro não compra a sua saúde. Não compra. Eu sei disso. Todo mundo sabe. Então, vamos investir. E eu estou falando muito essa palavra, sabe? Porque ela está muito forte dentro de mim. Vamos honrar esse templo sagrado que nós estamos usando nessa encarnação, nesse momento planetário, nessa experiência que nos foi dada de presente, o corpo veio de presente para vivermos uma experiência de expansão de consciência.
Então, vamos honrar. Eu não estou dizendo que seja fácil, eu só estou dizendo que temos que olhar para a saúde financeira da nossa saúde. A nossa saúde, ela está pautada em leis biológicas e leis bioelétricas, onde água e minerais fazem parte dessa lei. Mas o que é bacana é que a Gabi, cara, não conheço nutricionista melhor do que a Gabi, não conheço uma profissional melhor do que ela. Tanto é que nós estamos quase que escrevendo um livro agora, sabe? Nós podemos fazer esses ajustes, gente. Ninguém tem vida perfeita. Não dá. Eu, por exemplo, fui para o congresso agora, lá na refeição matinal, o que tinha era o que tinha. Eu me virei nos 30, não comi o que eu não posso, não quero, não devo, eu honro, mas tinha algumas coisas que eu tive que fazer um samba-lelê. Então, a vida é assim. Nem sempre nós fazemos tudo o que queremos, mas muitas vezes fazemos o que podemos. Mas com a ajuda de um profissional competente, nós podemos fazer certas coisas e muitas coisas com Desculpa, estou falando tanto com assertividade. Essa é a proposta. Gabi, agora é você. Vamos lá. Tá muito bom, porque eu te vejo no computador grande e tá muito legal de eu te ver e volto aqui. Então, deu super certo. Vamos lá. O que a Conceição falou é muito sério. Essa água estruturada, essa água que limpa. Imagina um intestino muito sujo, cheio de estresse oxidativo. Claro que vai haver uma desbiose, um aumento de bactérias do mal, e essas bactérias proteolíticas gram-negativas, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Clostridium, H. pylori, são bactérias que produzem muita ureia. Tem LPS. Essas toxinas ativam a via NF-kappa-beta. O que quer dizer isso, Gabi? É a via da inflamação. Então, vocês começam a produzir muitas interleucinas, até aí tudo bem. Só que o que acontece? Toda a nossa gordura tem afinidade por toxina. E o nosso tecido adiposo, o nosso adipócito, ele vai haver uma hiperplasia do adipócito, ele vai crescer para guardar essas toxinas circulantes. E a partir do momento que crescer esse adipócito, eu preciso que ele se comunique, gente. O adipócito, ele faz uma comunicação com o músculo e com o fígado. Essa célula de gordura, se ela não se comunicar, essa gordura não vai ter um comandante. Essa gordura vai cada vez hipertrofiando mais e mais e mais e guardando mais e mais sujeira. O tecido adiposo, ele produz lipase, ele produz a adiponectina, também a leptina, também as adipocinas, a adiponectina, né? E o que as adipocinas fazem? Elas fazem a comunicação. Tudo é hormônio no corpo. Essas adipocinas, elas vão fazer com que o tecido adiposo controle a parte energética, a hora de queimar, ou é a hora de inflamar, porque tem muita toxina, ou é a hora do sistema imunológico agir, infiltração de macrófago. Uma vez que eu infiltro o macrófago, para limpar esse tecido, eu desligo o receptor interno inserina. Eu não quero glicose aqui dentro. Agora, o substrato utilizado pelo corpo é gordura. Essa gordura circulante na corrente sanguínea aumenta a LDL. Vocês tudo com LDL alto, fazendo continha e falando que LDL alto é bom. Metabólito de ácido graxo é CO2, é dióxido de carbono. É tóxico, é ácido, acaba com o pulmão da gente e faz com que a gente crie um campo para o crescimento de patógenos. Uma gordura precisa se comunicar, mas a partir do momento que há uma hiperplasia dessa gordura cheia de toxina, eu não comunico mais. A quantidade de leptina que vocês deveriam fazer nos exames de sangue de vocês, o ideal é 9. Eu estou dando parabéns com 12. O povo me chega com 74. Uau! Isso é tecido adiposo em quantidade, produzindo muita leptina. Só que, como eu falei no início da live,
com vocês. Quando eu tenho um hormônio, eu preciso de um receptor. E muita leptina, eu tenho transportadores na barreira hematoencefálica que de tanta leptina eles vão se acabando. Eu vou perdendo esses transportadores. E a leptina não tem como se comunicar. A leptina no cérebro, lá em ação no hipotálamo, ela faz com que você fique saciado para a gordura, que você não queira comer a gordura, e fala para você, já está cheio de gordura nesse tecido adiposo. E ela vai lá para o fígado e fala, fígado, é hora de queimar. O problema é que esse tecido adiposo, agora, sem os transportadores, ele fica sem comunicação. E esta gordura, sem as adipocinas, sem a lipase, ela fica disfuncional. Esses ácidos graxos, sendo liberados na corrente sanguínea, não irão para o músculo para sofrer a beta-oxidação e nem para o fígado, podendo gerar aquela barriga, sabe que a nossa barriga se espalha? Podendo gerar uma esteatose hepática, um estresse oxidativo no fígado muito grande. Então, a água que a Conceição fala, ela é extremamente funcional porque ela ajuda a limpar e ela ajuda a metabolizar essas toxinas. Tudo acontece na água. Então, para a gente pensar, tecido adiposo precisa de comunicação. Os hormônios fazem toda a comunicação de todos os tecidos. É isso. Então, quando você pensa em inflamação, né, Gabi, você pensa em alguma coisa quente, né? Porque flama é algo quente, toda inflamação é quente. E ela é oriunda de um meio, de um ambiente ácido. Então, o que nós podemos pensar? Que a água é uma providência. Então, ter abundante, ter o organismo hidratado. Lembrando que com a idade, é uma lei biológica, o organismo vai ressecando. Então, com a idade, resseca olho, resseca pele, resseca cabelo, resseca dente, resseca osso, resseca vagina. Isso é uma lei biológica, mas nós podemos administrar essa lei, não deixando ela rodar ladeira abaixo, não deixando ela incinerar. Então, é importante, sim. Muitas vezes, a pessoa nem tem tanta água no seu organismo, mas a água que ela tem é qualitativa. E outras vezes a pessoa está inchada, muito inchada, com uma água extremamente deletéria, extremamente ineficaz, ineficiente. Então, nós temos que pensar, sim, em hidratação, mas uma hidratação inteligente, uma hidratação radiante. E mais que isso, quando a Gabi fala de tecido adiposo, sim, todas as toxinas, tudo de ruim acontece no tecido adiposo. E, infelizmente, água e óleo não se misturam. Então, é uma estratégia das toxinas e dos micro-organismos. Tudo que é de ruim, a estratégia é ficar no tecido adiposo, porque lá elas conseguem progredir, prosperar, porque não entra a grande e eficiente água que conduz energia, eletricidade e ressona com tudo que é, vamos dizer, eficiente para a nossa saúde. Então, qual é a segunda providência? Junto com essa água, nós temos minerais e, mais que isso, nós temos agentes complexantes, agentes tamponantes, que vão pegar esses minerais que estão sendo transportados pela água, que é extremamente eficiente, e vai transformar em organometálicos. Por exemplo, citrato de sódio, de malato de magnésio. E essas moléculas, elas conseguem, sim, penetrar no tecido adiposo, porque agora elas são organometálicas, ou seja, elas conseguem se dar bem com tecidos mais ricos em água, como músculo, tendões e tudo mais, porque a parte metálica é hidrofílica, adora água. E a parte orgânica, o citrato de malato, aspartato, fitato, gosta de tecido adiposo. Então, eu construí uma molécula que, além de me manter hidratado e mineralizado e funcional na comunicação
entre as células, entre os sistemas, em todas as vias, eu consigo chegar lá na toca dos danadinhos que não são bons para a nossa vida e que nos inflamam, e tirar eles da toca e mandar todo mundo para PQP, pela urina, pelas fezes, pela transpiração. É hora de fazer sauna, é hora de atividade física, transpirar, é hora de tomar banho de banheira, como a Nereide Calma falou lá no congresso. Gente, muito bom fazer ofurô, fazer sauna, tomar banho de banheira, tomar banho de mar, fazer uso de canais também que nos refrescam ou nos provocam a saída urgente das toxinas e de tudo que nos torna ácidos, porque a inflamação ela acontece, ela cresce, ela progride, ela se instala em ambientes ácidos. Desculpa, gente, estou falando alto porque eu estou muito emocionada. Bora, Gabi! Então, vamos lá. Tudo isso que a Conceição falou é exatamente isso. O estresse oxidativo é convergido em inflamação e vai aumentar o yang de vocês. Rouba o yin. Então, o nosso yin vai diminuir porque o yang vai crescer. Então, é muito sério. Esse processo inflamatório, o que que ele faz, né? Esse calor no corpo. Vamos pensar. Nós temos 3 tipos de tecidos adiposo, de gordura. Nós temos a gordura branca, a gordura marrom e a gordura bege. A gordura branca tem pouquíssimas mitocôndrias e produz muitas citocinas pró-inflamatórias. Então, o ideal não é que a gente tenha gordura branca. A bege tem mais mitocôndria e a marrom é a que mais é termogênica, que mais tem mitocôndria. Vocês sabiam quem ativa essa gordura para transformar essa gordura para gerar termogênese? A melatonina. A melatonina, quando cai na corrente sanguínea, quando nós dormimos bem, uma noite de sono bem dormida, faz com que esse tecido marrom, ele dormindo, vocês queimam. Quando vocês estão com colesterol alto no sangue, esse colesterol alto, à noite, somente à noite, eu vou transformá-lo em hormônio sexual. Isso eu vou explicar tudo no curso. Existe uma via. Se o colesterol não estiver sendo transformado em hormônio sexual, pânceps, a gente vai engordar, porque vai fazer colesterol na placa de ateroma, nas artérias, porque vocês não estão utilizando este colesterol para ser transformado. Nós, mulheres, temos um benefício muito grande. Por causa da progesterona, a gente é um ser que ela estimula o acúmulo de gordura, porque a gordura é para o bebê. Então, nós temos mais gordura do marrom, e quando a gente vai malhar, a gente é um ser que pode malhar em jejum, sim, porque a gente vai ativar a via de queima da gordura, mas a gente tem que ajudar. Porque se essa gordura vai ser queimada, é no tecido, na massa magra. Mas eu não tenho. Você não tem, você começou a malhar agora. Então você vai ter que usar seu fígado para queimar essa gordura. Come muita proteína, bebe muito álcool, come muito carboidrato simples, você não terá fígado para queimar essa gordura. Qual é o conselho que eu dou para vocês? A água sempre é bem-vinda, porque ela vai adentrar todos os hepatócitos e limpar. Então, a água estruturada, sim. Mas o chá verde, que é ótimo, porque ele ativa as enzimas do P450. Gabi, eu poderia fazer um chá de hibiscus com chá verde e gengibre antes de malhar, para você ser um presente para quem está querendo perder peso, para fazer com que essa gordura fique funcional e termogênica. Se vocês estão acima do peso, não esqueçam, todo o tecido adiposo, na presença da aromatase, vai produzir estrogênio. Vai transformar a testosterona em estrogênio. Esse estrogênio, uma vez que cai na corrente sanguínea, ele é cancerígeno, ele gera endometriose, ele gera nódulos na mama, bexiga arriada, urina, urina, urina. Então, ele é disruptivo. Ele vai para o fígado
e vai ser metabolizado no fígado. É o fígado que vai conjugar esse estrogênio para que vocês possam eliminar. Mas aí você está bebendo muita cerveja, muito vinho, e a sua P450 está na via do álcool, metabolizando, e não vai metabolizar o estrogênio. Esse estrogênio, ele acaba disruptivo, não sendo metabolizado e circulando e bloqueando os receptores de vocês, e vocês procurando hormônio bioidêntico. Então, eu estou dizendo para vocês que o nosso organismo, ele é um conjunto, e todo esse conjunto funciona em maestria. E a gente precisa estar organizado, um fígado muito yang, um fígado com muito calor, com muitos excessos, é ele que controla o tio do sangue. Pesadelo, é uma mente instável, a gente começa a ter câimbras, todo esse processo de excesso de fígado. E eu sei que hoje está todo mundo em busca da massa magra. Se comer muita proteína, quem faz o processo de biotransformação são os aminoácidos. Se tiver muita toxina no fígado, os seus aminoácidos ficarão presos no fígado para poder servirem de carreadores de toxina. A glutationa é um tripeptídeo. E vocês não terão aminoácido para o músculo. Então, às vezes, um aminoácido de alto valor biológico, um feijão, uma lentilha, uma ervilha, com vários elementos, né, das plantas, né, com as antocianinas, com o fósforo, o magnésio, o fósforo, tudo isso é muito mais fácil chegar no músculo. É isso. Bom, a Lícia, ela diz, mas o gengibre não aumenta os calores? Lícia, a Gabi falou de forma generalizada, nós não estamos falando especificamente de fogáceos. Cada pessoa é única e aí tem que ver exatamente como que vai lidar com cada situação. Então, mas a água estruturada, ela tem a vantagem de Só ser para fazer um adendo, Conceição, só para do gengibre. Ele é um vasodilatador. Então, o que ele faz? Ele acelera o esvaziamento gástrico e ele aumenta a perfusão, a liberação de óxido nítrico pelos endotélios. Então, você sente mais calor, mas na verdade é o teu sangue passando e você fluindo e melhorando a sua pressão. Então, ele dá uma impressão de aumentar o calor. Ele é anti-inflamatório, mas ele melhora a perfusão de tecido. Então, na verdade, ele não aumenta o calor, ele melhora a irrigação. Só para fazer. São coisas que nós vamos ter que colocar tudo em pauta, porque existe vários discursos contra o gengibre, como, por exemplo, como aumenta a pressão, para quem é hipertenso não deve, tudo mais. De qualquer forma, quando a Gabi falou no chá verde, ela já fechou o trânsito, porque a água estruturada, ela tem uma estrutura de ancorar, de encaixar bem determinados princípios ativos, como, por exemplo, a cúrcuma. A cúrcuma, o chá verde, o manjericão, são plantas que, quando tem uma água estruturada, elas funcionam muito mais eficazmente do que no ambiente desastroso, ácido e tudo mais. Então, a cúrcuma, depende. Como que está o teu organismo? Ele está receptivo, como a Gabi falou? Ele está ancorando os princípios ativos ou não? Então, valeu a Gabi ter falado dessa questão do gengibre, mas ainda assim eu acho válido cada mulher ter um acompanhamento ou ter um conhecimento para saber lidar melhor com as suas opções. E uma pessoa aqui perguntou, até a Corina falou, mas não aumenta a pressão? Então é algo que tem que ser conversado. Pode ter outra coisa no lugar do gengibre, que se você está com medo do gengibre, é melhor não consumi-lo. E usar outra planta. Temos uma biodiversidade de plantas incrível. Nós, brasileiros, somos privilegiados. Mas uma pessoa aqui perguntou se o caso dela, ela não consegue ganhar peso, né? Então, eu não sei, Gabi, se você responderia essa pergunta. E aí já começam perguntas específicas sobre ferritina e tudo mais. Eu não sei se vale a pena a gente responder isso depois, casos específicos, porque o nosso tema, eu acho que é muito importante, chegar perto do distúrbio do sono. Porque o ganho do peso,
ele é um termômetro de que há um distúrbio do sono. Então, talvez não seja mais bacana tentarmos atingir mais de frente a questão do distúrbio do sono e, com isso, ir tirando a força do distúrbio do ganho do peso, Gabi? O que você acha? Então, Conceição, eu acho que eu posso responder todas essas perguntas falando sobre o distúrbio do sono. Por exemplo, o ganho de peso. Como é que eu vou ganhar peso? O meu nutriente precisa passar pelo epitélio intestinal para ser metabolizado no fígado e distribuído. Então, é o fígado a central de banho. Mas imagina no meu intestino, eu que tenho uma alimentação, às vezes, disruptiva, uma alimentação muito fermentativa, baseada em amido, ou uma alimentação muito proteica, as bactérias gram-negativas vão crescer. Vão sequestrar aminoácidos para transformar esses aminoácidos em ureia, porque viram invólucro para elas e elas podem morar em qualquer lugar. Então, os nutrientes não estão entrando, eles estão mais alimentando bactérias patogênicas do que verdadeiramente entrando para o organismo. Nós temos uma comunicação binária intestino-cérebro. E essa comunicação é feita pelo nervo vago. Esse nervo vago não está ali cheio de receptores à toa. Ele precisa informar para o cérebro tudo o que está acontecendo na via digestiva. Mas se vocês estão produzindo putrescina, cadaverina, trimetilamina, mais aflatoxina, essas substâncias são neurotóxicas e elas podem se comunicar e passar pelo via nervo vago, ultrapassar a barreira hematoencefálica e se acumular aonde fica seu hipotálamo, hipófise e pineal, gerando estresse oxidativo e atrapalhando o sono. Isso é um dos fatores. Outro fator que atrapalha, por exemplo, se eu estou com o intestino em desbiose, com muito estresse oxidativo, quando eu abro a via porta que a comunicação entre intestino e fígado, vai vir uma enxurrada, o alimento vai ser metabolizado pelo fígado. O alimento vem com agrotóxico, pesticida, nitrito, nitrato, sulfito. Quem tira é o fígado. A digestão só reduz, transforma a bola de futebol em bola de gude. O fígado, na hora que recebe, ele recebe um monte de confusão, um monte de toxinas, um monte de subprodutos, substratos, metabólitos dessas bactérias e até mesmo as bactérias. Esse fígado não dá tempo dele destoxicar todas essas toxinas. E claro que eu vou ativar a via inflamatória. A ferritina vai subir, a proteína C reativa vai subir, o fibrinogênio vai subir, porque agora está inflamado. Marcadores inflamatórios precisam inflamar para depois desinflamar. E neste momento, o fígado vai deixar passar toxinas para a corrente sanguínea. E todo o sangue do fígado é o sangue que sobe, prejudicando, né? A gente até fala que a pessoa que está com raiva, fica com o olho vermelho, fala com o fígado. Eu passo toxinas para esse encéfalo. Então, eu tenho toxinas via nervo vago, eu tenho agora toxinas via fígado. Só voltando um pouquinho na história do gengibre, tá, gente? O gengibre consumido junto com o remédio para pressão, o remédio para pressão é para baixar a tua pressão, né? E aí você vai fazer o quê? Tomar um gengibre que é vasodilatador. A função do gengibre é vasodilatar, para perfusar melhor o tecido de vocês. Vocês vão sentir alteração de pressão. É normal, por isso que eu falo. Quem tomar remédio para pressão, tem que tomar o gengibre em um momento longe do remédio para pressão. Ou um ou outro. Não vou mandar tirar remédio para pressão, não estou aqui para isso, mas para dizer, se tomar junto, vai dar problema para você, vai achar que está piorando. Na verdade, está vasodilatando demais, porque um já está fazendo essa função. Então, gente, imagina essas toxinas chegando ao encéfalo de vocês e se acumulando nesta região da hipófise hipotálamo pineal. Por que se acumula nessa região? Porque nós temos os linfócitos, que são células de defesa da imunidade adaptativa, que acaba nos levando à doença autoimune e nos atacando. Qual é a única região que não tem linfócito?
é a região hipofissária, porque eu produzo muitos hormônios endócrinos. Para não haver uma doença autoimune nessa hipófise, na sabedoria e grandiosidade do universo, do cosmos, nós não temos linfócito nessa região, se tornando uma região acumulativa, gerando estresse oxidativo. Você não vai dormir, os ventrículos não vão se abrir, porque você está pensando, e pensando eu não faço a glinfagem, a limpeza, o recolhimento de metabólitos dos meus pensamentos, e metabólitos e toxinas do dia a dia, que saem pelos ventrículos. Acumulo aquela mente insana que não para, inflamatória, gerando mais estresse oxidativo, menos melatonina. Melatonina na corrente sanguínea liga em todas as células do corpo à noite para virar a chave e mudar a função de cada célula. É isso. Sim, meninas e meninos que estão aqui. Uma das pessoas que está aqui conosco perguntou, mas como que eu vou saber que eu não estou assimilando? O corpo fala, com gases, com distúrbios intestinais, com distúrbios de mal-estar, o próprio sono. Refluxo, dispepsia, língua com saburra branca, né? Ouvido que coça muito, nariz que fica o tempo todo, você fica o tempo todo com a mão no nariz, isso não é legal, coceira no olho. O corpo fala, né? O meu livro Alimentação Desintoxicante, ele é primoroso, ele tem um capítulo só para falar desses discursos, né, subliminares de um corpo, de um organismo intoxicado. O corpo fala, só que ele fala 1, ele fala 2, ele fala 4, ele fala 8, ele fala 16, e você não enxerga. Eu digo que Deus conversa com a gente através do nosso corpo, né? Porque é o nosso templo. Então ele manda um farol, você não enxerga, manda 2, é exponencial, tá? Manda 2, manda 4, manda 8, manda 16, manda... E por aí vai, até que chega uma hora que nós temos que parar, porque a coisa começa a travar. Então, o corpo dá sinais. A Gabi falou de desbiose. Todos nós, nessa sociedade moderna, temos desbiose. O que nos diferencia é o grau de desbiose. Tem um grau leve, médio e o avançado. O avançado é o que a Gabi está falando, quando já vai aqui, ó, e meleca tudo com a nossa barreira encefálica. Então, eu gosto também, a Gabi explica, e é muito importante para cair a ficha, botar o pé no chão, levar o banho de gelo, e por aí vamos. Mas nós temos caminhos que podem ser trilhados de uma forma amorosa, honrando o nosso corpo e buscando uma situação de trégua. Nós precisamos de momentos de trégua para saber o que fazer. Eu lembro de um jogo que eu jogava com meus filhos que se chamava War, Guerra. Então, tinha momentos que nós tínhamos que parar a guerra para fazer uma outra estratégia. Então, nós estamos perdendo a guerra, não estamos conseguindo dormir, estamos com fome no meio da noite, estamos com peso acima do normal, estamos com raiva, Pronto! Tempo, momento de paz. Momento de paz. Vamos aprender técnicas de como entrar num outro automatismo. Nós temos o sistema nervoso autônomo. Um deles é o simpático. Ele está sempre no lutar ou fugir, lutar ou fugir. Tudo para você ficar ali no yang e no lutar ou fugir, lutar ou fugir. E temos que ter. Porque nós temos que atravessar a rua, nós temos que levar o filho na escola, nós temos que pagar as contas, nós temos que lidar com os nossos funcionários, com o nosso chefe, etc, etc. Então, esse sistema é importante. O que é ruim é quando só ele está funcionando. E o outro sistema, o parasimpático, ele é responsável pelo digerir, pelo descansar, relaxar, ok? E pelo regenerar. Então, quando nós estamos dodói, significa que nós estamos só no lutar ou fugir, inclusive fugir da doença, fugir da culpa, fugir do medo, fugir do medo da morte, etc. Então,
Quando nós estamos dodói, ou estamos chegando muito perto de perceber que estamos dodói, pode ter certeza que você está estacionado no lutar ou fugir, mesmo inconsciente. Então, o que tempo, momento de paz, vamos ativar o nosso parasimpático. E isso eu vou ensinar primorosamente no nosso curso, tanto online como no presencial, mas eu vou ensinar uma técnica hoje para vocês, que vai acontecer quando você vai para a cama. Primeiro, nada de celular, nada de eletrônico no quarto. Segundo, aprendi isso a duras penas, porque eu sou solar, eu não gostava de quarto escuro. Mas eu aprendi que realmente um quarto bem escurinho, sem LED, sem TV, sem nada, é maravilhoso para o nosso sono, sabe? Mas o exercício que eu vou ensinar é um exercício que a gente chama de pró-apneia. A apneia é aquele fenômeno que a pessoa para de respirar e acorda assustada porque parou de respirar. Mas só que aqui nós vamos fazer uma respiração pró-apneia. Para quê? Para dar um susto, um tranco no nosso sistema parasimpático e acordá-lo, botar ele na ativa, botar ele em evidência para que nós consigamos, pelo menos antes de dormir, digerir o que nós comemos no máximo até as 8 horas da noite. É péssimo se alimentar depois que o sol se põe. E se você está dodói, você precisa respeitar essa lei biológica. É uma lei biológica, gente. Você não tem como lutar contra uma lei biológica. Não tem. Ponto. Então, o sol se pôs, não devemos nos alimentar de nada além de ar. Ah, mas eu chego do trabalho às 7. Tá, come às 7. Mas não come às 10 da noite, porque você não está ajudando em nada. Então, se alimentou, vamos ativar o nosso sistema parasimpático para ele digerir o que está ainda no sistema, relaxar. E à noite, minha mãe falava, você tem que dormir, porque é dormindo que a gente cresce. Cresce quanto criança, mas enquanto adulto nós crescemos porque o nosso organismo não para de se regenerar. Todo o tempo o nosso organismo está se regenerando, o nosso corpo troca tudo ao longo de 7 anos, ok? Então, regenerar é fundamental, principalmente quem está inflamado. Incinerou, queimou, combustou. Então, vamos ativar. Olha, vou ensinar a respiração, Gabi, posso? Claro, que o deve. nosso tempo, nós começamos, na verdade, às 18h10. Então, nós vamos terminar às 19h10. Temos ainda 10 minutos, tá bom? Tá bom. Olha só. Você vai contar 9 vezes. Você vai inspirar em 9 tempos. Se você não consegue, começa com 6. Mas o ideal é chegar no 9, porque eu quero provocar uma apneia. É como se fosse uma apneia, só que você está consciente. Então, inspirar lentamente, contando, né? Não precisa falar, porque você está inspirando. Você conta mentalmente 9 tempos. Inspire em 9 tempos. Segura 9 tempos. Expira em 9 tempos. Modula para sair. Vai sair todo o gás carbônico que está lá dentro. Em 9 tempos, você vai expirando, põe a mão no abdômen e faz com que a sua expiração chegue lá no pulmão mais embaixo, quase atrás do fígado. Depois que expirou, em 9 tempos, segura 9 tempos. Sustenta 9 tempos sem ar. E aí, ainda com a mão no abdômen, inspira, põe para dentro o ar em 9 tempos, com a mão no abdômen, sentindo que o ar vai até lá dentro da barriguinha. 9 tempos. Segura 9 tempos com a barriguinha lá cheinha, altinha. Depois, expira, põe para fora o ar em 9 tempos e vai sentindo a sua barriguinha murchando, 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 colando lá atrás.
segura 9 tempos. Como eu disse, se você não consegue em 9 tempos, tudo bem, faz em 5, em 6. Mas a proposta é chegar no 9. 9 é um número cabalístico, é um número do nosso sistema autônomo parasimpático. É um número de plenitude, de digestão, de restauração e de relaxamento. Esse é o exercício que eu deixo para vocês começarem a ativar a reversão dessa inflamação e dessa guerra que você está vivendo com as leis biológicas e bioelétricas do teu templo, do teu organismo. Com isso, você não consegue evoluir como ser humano, como alma, como espírito, como profissional, como mãe, como irmã, como amiga, como dançarina, como bela e por aí vamos. Então, temos que é isso. A minha mensagem para vocês de hoje é: temos um problema sim, a nossa sociedade está doente. A nossa cultura, seja Brasil, seja onde for, está totalmente bizarra. Existem coisas assim que eu vi nesse congresso que deveria falar sobre saúde, falou bastante sobre saúde, mas eu vi coisas que não são compatíveis com saúde. Então, nós vivemos uma sociedade onde nós precisamos estar muito saudáveis para sermos assertivos e sustentarmos essa situação. Mesmo que o mundo todo à sua volta esteja estranho, você está ali firme e forte na sua potência de querer estar honrando e exercendo essa missão de estar encarnado para expandir em consciência. E enquanto você expande, você transborda para todo o universo que está à sua volta, todos os reinos, e quem sabe contagiando, né, fortalecendo e criando mais fios dourados para que o ponto de luz fique mais iluminado. Então, esse exercício, gente, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem por dia. Sentiu que está descarrilhando? Sentiu que está com raiva? Sentiu que está com medo? Sentiu que está qualquer coisa que você sabe que não é seu, que você não deseja para você? Vai no banheiro, porque ninguém vai impedir que você vá no banheiro, ou diz que esqueceu o ferro ligado ou a panela de pressão no fogo, sai e faz a sua respiração. Eu faço de noite, antes de dormir, e eu não sei quantas vezes eu faço, porque antes disso eu durmo. Gabi, por favor. Então, já que a gente está chegando no final, e depois do que você ensinou, que é tão grandioso, Conceição, eu quero falar para o pessoal de casa que essa live ela está voltada para convidá-los para o curso que vai acontecer entre os dias 6 e 7 de abril. Vai ser sábado, de 8h30 da manhã até às 17h30 e domingo, de 8h30 até às 13h30. É um curso bonito, gente. É onde, em 1 hora de live, olha o tanto que a gente falou, olha o tanto que a Conceição tem para ensinar, o quanto ela pode te orientar, é experiência. E é experiência de vida. Então, a gente tem que aproveitar um curso desse que não está só no presencial, mas também está no online, para vocês aprenderem todas essas técnicas. O que eu deixo agora para vocês é que, dentro desse curso, nós somos mulheres que precisam se empoderar. E para de terceirizar a saúde de vocês. Para de colocar a saúde de vocês para ser vista pela Gabriela, para ser vista pelo seu médico, para ser vista. Cuidem vocês. E nós vamos ensinar tudo. A melhor forma de cuidar é prevenção. Para de tratar doença. Os congressos hoje só falam de doenças e ferramentas para tratar a doença. Vamos aprender a evitar a doença. E eu digo, concluindo aqui, gente, nós temos um hormônio anabólico chamado insulina. Esse hormônio, ele é produzido pelas células beta do pâncreas e nós só temos 1% dessas células em totalidade com as células do corpo. Nós temos 4 hormônios liberadores de açúcar para o sangue. Nós temos o cortisol, a adrenalina, o GH e o glucagon. Vocês têm um hormônio anabólico.
Nós somos seres estocadores e nós temos 4 contrarregulatórios que jogam açúcar no sangue para você vencer, para que essa açúcar esteja liberada e disponível para os seus hormônios, para os seus neurônios, para que você possa pensar, para que você possa desconstruir aquela vítima de uma doença. Ah, eu tenho isso, eu tenho. Parem de falar em nome de doença. Comecem a falar em nome da saúde. E é por isso que estamos aqui convidando vocês. É um curso extremamente barato, extremamente rico. A gente está dando desconto hoje. Claro que é o pessoal da live, o pessoal que participou na live vai ter desconto. Entre em contato com a Uniquant. A gente está anotando o nome de todos vocês. Eu estou aqui dando print para que vocês possam entrar e ganhem desconto, porque está muito barato e temos custos a serem pagos, né? A gente vai se deslocar, a gente vai estar lá, tem um custo para acontecer. Então, não deixem de vir. E eu agradeço muito esse convite da Conceição de estar com ela, porque eu aprendo todos os dias e vou aprender muito lá. Ai, estamos sempre aprendendo. E eu sinto muito que nesse propósito de trabalhar com mulheres maduras, e o tanto que eu tenho estudado, faço parte das parteiras da maturidade, e cada vez eu aprendo mais e mais a ser mulher, a ser irmã, a ser amiga. Nós não estamos competindo, meninas. Nós não estamos. Estamos nos apoiando, uma dando as mãos e dançando e bailando e trocando e acolhendo, às vezes trocando, às vezes ensinando, às vezes escutando. Então, esse momento nosso lá em Porto Alegre vai ser um momento de muita celebração ao nosso feminino. Lembrando que a Gabi começou a fala dela dizendo: se você teve uma adolescência com maus hábitos, a chance de você ter um ciclo, né, da terceira idade mais traumático é muito grande. Então, não é só para mulheres com mais de 35 anos, é para todas as mulheres, inclusive mães que possam trazer para suas filhas, para os seus, né, para as suas mulheres que cercam, mais conhecimento, mais assertividade. Essa é uma palavra que eu deixo muito para vocês hoje, né? Se você tem que fazer algo importante na vida, saiba logo o que você tem que fazer. Não perca tempo, porque você vai ganhar tempo, você vai ganhar jornada, você vai poupar muita energia, porque você já sabe onde você quer chegar. E uma coisa eu posso dizer para vocês: se vocês estão encarnados aqui, é porque vocês ganharam a oportunidade de expandir em consciência. Então, honrem o templo de vocês como mulheres, com vagina, com mama, com todo um metabolismo muito especial, porque nós somos de lua, né? Nós somos de lua, gente. Então, o convite é esse: que estejamos juntas, seja online, seja presencial, sempre, agora e sempre. Mas entrem lá no perfil da Uniquant, eu vou salvar aqui a nossa live. Entrem no perfil da Uniquant, lá tem todas as informações de como se inscrever, seja online, seja presencial. Qualquer coisa, escreva para a gente no nosso direct, que nós vamos ajudar vocês também a conseguir falar com o Johnny. Né, Johnny? Johnny, maravilhoso. E vou só fazer um complemento, dizer que lá no curso, para todos os que se inscreveram, meu livro Nutrição do Futuro vai estar lá, e o pessoal vai ter desconto na compra do livro, do lançamento, e é isso que eu venho convidar vocês. Quem chegou atrasada, nenhum problema. Eu vou agora, nós estamos terminando a nossa live, que foi sobre alterações hormonais, ganho de peso e distúrbio de sono. Eu vou salvar, tanto no meu perfil como no perfil da Gabriela, e vocês podem assistir quantas vezes desejarem. Vou salvar também nesse texto da nossa live, eu vou colocar o perfil da Uniquant, que é o Johnny e a Uniquant, que são eles que estão nos recebendo, nos acolhendo lá em Porto Alegre para realizarmos esse curso, que eu fui convidada pela Gabriela e pelo Johnny. Então, eu estou aqui de paraquedas, muito feliz, muito orgulhosa de ter esses amigos e amigas na minha vida.
Gente, 9, inspira. 9, para. 9, expira. 9, para e começa tudo de novo. Gente, com certeza vocês vão apagar. Arro! Beijo e até a próxima. E Até a muito próxima. obrigada. Tchau, gente.